Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai fazer a continuação da correção da prova que foi aplicada para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 2014. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Berardo, sou professora de matemática, faço um trabalho maravilhoso, modéstia à parte aqui no canal, posto vídeos explicando teorias e os conteúdos de matemática, posto vídeo resolvendo exercícios, resolvendo provas que já foram aplicadas e também faço live toda semana, quinta-feira, às 8 horas da noite, resolvendo exercícios que já foram aplicadas em provas de curso técnico. Você está mais do que convidado a aparecer na próxima live. E como eu disse, o vídeo de hoje é a continuação da resolução da prova de 2014. Se você não assistiu a primeira parte, você, quando terminar a resolução dessas questões, desse vídeo, você pode assistir a primeira parte, ok? A gente vai alternar os enunciados com a resolução comentada e a minha sugestão para você que está estudando para valer, para você que quer conquistar uma vaga em um concurso, é de que você pause o vídeo quando o enunciado aparecer na tela, você tente fazer e tem que tentar, mesmo que você não saiba a resposta correta, porque se for para errar, é melhor errar agora do que no dia da prova, certo? E aí depois que você tentar fazer, você solta o play e assiste a resolução comentada, ok? Bora para o primeiro exercício desse vídeo, exercício número 28 da prova. Maria entrou em uma loja de calçados, na qual havia uma promoção em que todos os pares de sapatos estavam sendo vendidos pelo mesmo preço, mas somente para pagamento em dinheiro. Com o dinheiro que Maria tinha em sua carteira, podia comprar 3 pares de sapatos e ainda sobrariam R$20. Mas se ela quisesse comprar 4 pares, ficariam faltando R$30. Sabendo que Maria comprou somente 2 pares de sapato, o dinheiro que restou em sua carteira foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Essa Maria, ela tinha um dinheiro na carteira e ela estava atrás de sapato. A gente sabe quanto que era o preço de cada par de sapato? Inicialmente não. Então, quando eu não sei, o que eu faço? Tcharam, chamo de X. Chamei de X. A gente sabe quanto de dinheiro que Maria tinha na carteira? Não sabe? Estou chamando de Y. E aí eu tento reescrever equações com as informações que foram dadas no enunciado. Então, ele diz assim, que se a Maria comprar 3 pares de sapato, então 3 vezes X, que é o preço do par de sapato, ainda vai sobrar R$20 do que ela tem na carteira. Então, 3 vezes X mais 20 tem que dar Y, que é a quantia que ela tem na carteira. Mas ficaria diferente se ela quisesse comprar 4 pares de sapato. Por quê? 4 pares ficaria 4 vezes X, só que ia faltar quanto? Falta R$30 para dar o que tem na carteira dela. Então, essas são as duas equações. A gente acaba montando o quê? Um sistema linear de 2 equações com 2 incógnitas. E como que a gente vai resolver esse sistema? Eu não sei se você sabe, mas para esse tipo de sistema existem 3 resoluções possíveis. A gente poderia resolver pelo método da adição, pelo método da substituição ou pelo método da comparação. Da maneira que ele está montado, a gente consegue usar muito rapidamente o método da comparação. Então, se y é igual a essa equação e y também é igual a essa equação, a gente pode dizer que 3x mais 20 é igual a 4x menos 30. Bom, a gente vai juntar x com x, número com número. Eu vou passar o 3x para o segundo membro, vou trazer o menos 30 para o primeiro membro, e aí você pode pensar, mas Amanda, pode ter letra no segundo membro? Pode ter a incógnita no segundo membro. 4x menos 3x dá quanto? Dá 1x.
Chegou mais 30, 30 mais 20 vai dar quanto? 50. E o que significa esse 50? Significa que cada par de sapato custava R$50. Só que o que ele quer saber? Se a Maria comprasse 2 pares de sapato, quanto que sobraria na carteira? É isso que ele quer saber. Então, a gente precisa saber qual é esse total que ela tem na carteira. Tem 2 equações, você pode usar qualquer uma delas. Eu escolhi a primeira, 3 vezes x vai ficar 3 vezes 50, mais 20 dá quanto? Dá 170. 150 mais 20 dá 170. Ou seja, 2 pares de sapato custariam R$100. 170 que ela tem na carteira menos R$100 vai dar R$70, o que para nós é a alternativa A. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto isso, já vamos colocar a próxima questão na tela. Em uma padaria, o preço de uma empada mais um café é R$6,50. O preço de uma empada mais um suco é R$7,50. Sabendo que um suco mais um café custam R$7, então o preço de uma empada mais um café mais um suco é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. De novo, a gente vai montar sistema, só que agora é um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Eu estou chamando a empada de E, o suco de S e o café de C. Ele fala assim, olha, empada mais café, R$6,50. Empada mais suco, R$7,50. Café mais suco, ou suco mais café, dá quanto? Dá R$7. E agora, Amanda, você tinha falado de método da adição, da substituição, da comparação. Qual é o melhor nesse caso? O melhor nesse caso é nenhum dos 3. Por quê? Apesar de ter 3 incógnitas e 3 equações, tem um jeito muito fácil e muito rápido de você chegar na resposta. Olha só. Por quê? E também é típico esse estilo de exercício. Deu 3 informações, né? As 3 incógnitas e depois pede uma de cada no final, já acende o alerta, desconfia. Bom, se a gente somasse as 3 equações, quanto que vai dar? Empada mais empada, 2 empadas. Café mais café, 2 cafés. Suco mais suco, 2 sucos. Tudo isso a gente soma. 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Passa R$1 aqui. 7 mais 7, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 1 que foi? 21. R$21. No final, ele não quer o preço de um suco mais um café mais uma empada? Será que a gente precisa encontrar o preço deles separado para depois somar? Você até pode, mas vai demorar mais. Olha só, a gente já tem o preço de 2 empadas, 2 cafés e 2 sucos, dá R$21. E se a gente dividir a equação toda por 2? 2 empadas dividido por 2 vai dar 1 empada. 2 cafés dividido por 2 vai dar 1 café. 2 sucos dividido por 2 vai dar 1 suco. R$21 dividido por 2 dá R$10,50. Ou seja, eu não sei quanto que é essa empada, eu não sei quanto é só o suco, eu não sei quanto é só o café e tá tudo bem. Mas eu sei que os 3 juntos vai dar quanto? Vai dar R$150, o que para nós é a alternativa E. E aí, achou mais fácil resolver assim o sistema? Então já registra que eu falei que é bom, isso vai te ajudar o cérebro até absorver mais essa informação e você conseguir lembrar dela no dia da prova. E bora para o próximo exercício. Uma área retangular de 30 quilômetros quadrados será reflorestada. E para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. O número de árvores que serão plantadas nessa área será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Tem aí uma área para ser reflorestada, a gente sabe a área dela? Não sabe.
mas o enunciado falou que é uma área retangular, então por isso que eu desenhei um retângulo. Bom, a gente não sabe o comprimento, eu estou chamando de x, não sabe a largura, estou chamando de y, mas eu sei que se eu calcular a área, ou seja, se eu fizer x vezes y, o resultado vai dar 30 quilômetros quadrados. Então tá. Aí ele fala que vai dividir em quadrados de 2 por 2, certo? E no centro de cada quadrado vai ter uma árvore e ele quer saber quantas árvores serão plantadas. Então, a gente vai calcular a área de um quadrado. A área de um quadrado é 2 vezes 2 dá 4, só que vai ser o quê? 4 metros quadrados. E aí a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque aqui eu estou em quilômetros quadrados e aqui eu estou em metros quadrados. Então, o que é necessário fazer nesse momento? É necessário fazer uma transformação de unidade de medida. Ou tudo em quilômetros quadrados, ou tudo em metros quadrados. Então, eu vou preferir passar 30 quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, a gente tem que lembrar aqui quais são as transformações que a gente vai fazer. Quilômetro quadrado, eu passo para hectômetro quadrado, de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado e de decâmetro quadrado para metro quadrado. Aqui, cada transformação que a gente faz, a gente vai fazer vezes 100 ou vezes 10 ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer 1, 2 e 3 para chegar no metro quadrado. Então, o 30 que a gente tinha, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que fazer 30 vezes 10 elevado à sexta potência. Olha, é multiplicação de potências na mesma base. Eu mantive a base, somei os expoentes. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Por isso que ficou 30 vezes 10 à sexta, que é a mesma coisa que 30 milhões. 30 milhões do quê? De metros quadrados. Então, eu vou pegar a área total do terreno e dividir por 4, que é a área de cada quadradinho que ele falou ali, que é 2 por 2. Quando a gente faz 30 milhões e divide por 4, vai dar 7 milhões e 500 mil, ou seja, vai conseguir dividir em 7 milhões e 500 mil de quadradinhos e dentro de cada um deles vai ter uma árvore. Então, vai ser possível plantar 7 milhões e 500 mil árvores, o que para nós é a alternativa D. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então, bora para o próximo, enunciado na tela. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, 20 conchas cheias, restando ainda 1,2 litro de sopa no caldeirão. Sabendo que uma pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que para tomá-la utilizou uma colher de 200 mililitros de capacidade, pode-se concluir que o menor número de colheradas necessárias para tomar a sopa toda do prato foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele está falando da concha. A gente sabe do volume da concha? Não sabe. Então, o que a gente vai fazer? Ai, que novidade! Vamos chamar de X. Ele disse o volume do caldeirão. Ele falou que era de 3 litros. Só que como tem uma outra informação lá no final que está em mililitros, que é o volume da colher, então eu já vou fazer essa transformação logo no começo. 3 litros igual a quantos ml? Transformação de unidade de medida. Cada 1 litro, 1000 ml. 3 litros, 3.000 ml. 3.000 mililitros. Então, olha só. Tinha o caldeirão cheio. 3 litros, 3.000 mililitros. Menos 20 conchas, porque ele tirou 20 conchas. Quanto que sobrou lá no caldeirão? Sobrou 1,2 litros. Só que se a gente multiplica por 1000, vai dar quanto? Vai dar 1.200 mililitros, ok? Então, aqui, equação de primeiro grau com uma incógnita, a gente vai pensar aqui, vou passar o menos 20x para o segundo membro, vai ficar mais 20x, passo para o primeiro membro 1.200, 3.000 menos 1.200 dá 1.800. Qual é o número que vezes 20 dá 1.800? Ou, Amanda, pode simplificar um zero com um zero? Pode. Qual é o número que vezes 2 dá 180? Se é que isso te ajuda. É o número o quê? 90. Ou seja, o que significa esse 90 mililitros? Já é a resposta final? Não.
é o volume de uma concha. X é o volume de uma concha. Por isso que eu sempre falo e sim vou repetir. Eu começo um exercício fazendo conta loucamente? Não. Eu começo reorganizando as informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para mim. Então, se eu de repente não escrevo no começo o que significa o X, eu chego aqui no X igual a 90 e eu não sei o que o 90 vai significar nesse exercício. Posso até pensar que ele já é a resposta final, mas não. Então tá aqui a importância de você começar o exercício reorganizando as informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para você. Aí o enunciado continua dizendo que a pessoa colocou 3 conchas no prato e que foi tomando em colheradas de 12 em 12 ml. Então, primeiro vamos ver quanto que foi o volume de sopa que ele colocou no prato, 3 vezes 90, e vou dividir por 12, que é o volume da colher. Só que, óbvio, sempre que dá, o que a Amandinha faz? Simplifica. 3 dá para simplificar por 12, 3 vai ficar 1, o 12 vai ficar 4, e aí eu vou simplificar, 90 com 4, os 2 eu vou dividir por 2. 90 dividido por 2 dá 45, o 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, faço a divisão, 45 por 2 dá 22,5. Mas quando a gente leva a colher até a boca 22 vezes e meia, não dá para levar metade de uma vez, metade de uma colher. Pode ter metade do volume da colher, mas significa que levou a colher até a boca quantas vezes? Foram 22 vezes com a colher cheia, mais uma vez em que a colher estava pela metade, ou seja, foram 23 colheradas, o que para nós é a alternativa E. Fez sentido? Então, bora para o próximo exercício, exercício número 32. Em um terreno retangular de 25 metros de largura por 60 metros de comprimento, será construído um pequeno depósito cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros, conforme a figura. Então, olha aí, tem a figura. Comprimento 60, largura 25. O depósito, largura dele X, comprimento dele 8. O perímetro desse depósito em metros é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Primeiro, a gente vai calcular o quê? A área total do terreno. O terreno é retangular, então, para calcular a área, é só fazer base vezes altura, comprimento vezes largura, nesse caso, 25 vezes 60. Como que você poderia fazer essa conta de cabeça? 60 não é a mesma coisa que 6 vezes 10? Então, eu vou fazer 25 vezes 6, o resultado que der eu faço vezes 10. 25 mais 25, quanto que é? 50. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o 25 vai dar 50, mais 50 mais 50, 150. 150 vezes 10, 1.500. Uma maneira de você tentar calcular o quê? De cabeça. Só que ele falou que a área do depósito vai ser o quê? 2% da área total. Então, a gente tem que calcular 2% de 1.500. Pode ser 2 sobre 100 vezes 1.500. Simplifica aqui o zero. 2 vezes 15 dá 30. Ou, uma outra maneira de você calcular 2%, olha só como que seria. 2% é a mesma coisa que 2 vezes 1%. E 1% é um valor que você consegue calcular sempre de cabeça, porque é só dividir por 100. E dividir por 100 é voltar a vírgula 1, 2 casas. Então, 1% de 1.500, quanto que é? É 15. E 2 vezes 1% ficaria 2 vezes 15, que também dá 30. De um jeito ou de outro, olha só, sem regrinha de 3, perceba que eu quase nunca uso a regrinha de 3 para calcular a porcentagem, ok? Por quê? Porque a vida vai muito além da regra de 3 quando o assunto é porcentagem. Tá, só que aí ele tá falando assim, tem um limite para o comprimento. O comprimento é no máximo 8. Quanto que tem que ser, então, a largura? Para que a área do depósito seja de 30 metros quadrados. Então, tá.
O depósito também é retangular, então a área dele também vai ser base vezes altura, comprimento vezes largura. Comprimento 8 vezes largura x. 8 vezes x tem que dar esses 30 metros quadrados. Então, para a gente descobrir o x, passo 8 dividindo. X vai dar 30 dividido por 8 metros. E sim, você pode fazer a divisão do 30 pelo 8. Mas, o que ele está perguntando? O perímetro do depósito. E como que a gente calcula o perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, vai ficar 8 mais 8 mais x. Ou 8 mais 8, 16. X mais x, 2x. 16 mais 2x. E aí, a gente pode simplificar, quando a gente troca o x por 30 oitavos, eu simplifico o 2 e o 8 por 2. Vai ficar quanto? 30 quartos. Então, ao invés de dividir 30 por 8, você pode dividir 30 por 4. 30 dividido por 4 dá 7,5, eu penso, 30 dividido por 2 dá 15. 15 e 15. E 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, aí eu consigo fazer de cabeça a conta. E aí eu faço 16 mais 7,5 dá 23,5, 23 metros e meio, o que para nós é a alternativa B. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então não desanima não e vamos para o próximo exercício. A loja de artigos de um clube de futebol vende 4 modelos diferentes de camisas desse clube. A tabela mostra a quantidade de camisas vendidas de cada um dos modelos no mês de outubro. Então, se você olhar a tabelinha, ela fala que do modelo A foram vendidas 114 camisetas. Do modelo B, 133. Do modelo C, 57. Do modelo D, 76. Considerando-se o total de camisas vendidas nesse mês de outubro, o gráfico que representa corretamente essas informações em porcentagem é... Então, assim, ele está falando de porcentagem. Volta a tela aqui comigo e a gente vai ter que transformar tudo isso em porcentagem. Bom, a porcentagem é uma parte do total nesse caso. Cada camiseta foi uma porcentagem do total vendido. Então, a gente precisa primeiro calcular qual foi esse total. Por isso que eu fiz 114 mais 133 mais 57 mais 76, que deu 380, ou seja, foram vendidas no total 380 camisas, né? Então, nesse caso, 114 é quanto de 380? E eu vou fazer isso para cada uma das outras camisetas. A porcentagem de B é 133 dividido por 180, porcentagem de C vai ser 57 dividido por 380 e a porcentagem de D é 76 dividido por 380. Ou, Amanda, não poderia fazer uma regrinha de 3? Tá bom, já que vocês insistem, né? Seria assim, 380 é 100% das camisas vendidas. 380, olha lá, até erro quando vou fazer uma regra de 3. 380 camisas é igual a 100%. Então, 114 camisas é igual a x%. Aí multiplica em cruz e encontra o x. Depois multiplica em cruz e encontra o b e assim por diante. Bom, e aí olha, atenção, que 57 ele é o quê? É metade do 114. Então, quando você encontra a porcentagem do 114, a metade dessa porcentagem você já pode colocar para o C, tá? Porque 57 é metade de 114. Fazendo a divisão, deu 0,3, 3 décimos. E isso é a mesma coisa que 30%. Depois, a divisão aqui deu 35 centésimos, que é a mesma coisa que 35%. Depois, como eu falei, a gente poderia só dividir por 2, que já daria porcentagem, e deu mesmo, porque 15 centésimos é a mesma coisa que 15%. E aqui 76 dividido por 380 deu 2 décimos, que é a mesma coisa que 20%, beleza? E aí a gente poderia fazer um esqueminha hoje aí procurando qual das alternativas vai ter para camisa A, 30%, para camisa B, 35%, para camisa C, 15% e para camisa D, 20%. E a única alternativa que vai dar certo é a alternativa D, beleza?
Então, bora para o próximo exercício, exercício número 34. Um professor de matemática desafiou seus alunos a calcularem a soma dos 514 números da seguinte sequência numérica. Então, tem as posições aí, primeiro, segundo, terceiro número, quarto número, quinto número e assim sucessivamente. E os números são menos 2, menos 1, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Sabendo-se que os números dessa sequência seguem o padrão apresentado pelos 8 primeiros termos, pode-se concluir que a soma de todos os 514 elementos é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Existe um padrão e esse padrão é repetido de 4 em 4 posições, correto? Ele fala assim, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, a gente tem que dividir esse 514 por 4, para ver quantas vezes o padrão vai se repetir. Então, o 514 dividido por 4, 5, dá para dividir por 4? Dá. Quantas vezes? Uma vez. Resta 1. Desce 1, dá 11. 2 vezes 4, 8. 8 para 11, 3. Desce o outro 4, vai dar 34. 8 vezes 4, 32. Para 34, 2. O que isso significa? Significa que vai ter 128 quartetos completos e que ainda assim vai ter mais 2 números do próximo quarteto, ou seja, ainda vai ter mais um menos 1 e mais um menos 2. E ele quer saber a soma de todos os números até a 54ª posição. Concorda comigo que a cada 4, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2... Quando a gente somar, olha, menos 1 com mais 1 dá 0, menos 2 com mais 2 vai dar 0 também. Essa 128 está dando o quê? Soma 0, porque vai cancelando 1 com menos 1, 2 com menos 2. Só que ainda vai ter o quê? Mais 2 algarismos do próximo quarteto. Então, ainda vai ter um menos 1 com menos 2. E quando a gente soma menos 1 com menos 2, dá menos 3. E por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Fez sentido? Então, bora para o próximo e último exercício desse vídeo, exercício número 35. 2 garotos, Marcos e João, estão empinando pipas e, em determinado momento, a 15 metros do solo, as 2 pipas se enroscam no ponto P, conforme mostra a figura. Então, olha aí a figura, o ponto P, o M e o J, o 15 metros, o 16 metros e o 20 metros. Desprezando as alturas dos garotos, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e da linha JP de João, no momento em que as pipas se enroscam, Volta a tela aqui comigo, vamos pensar na resolução desse exercício e já vou te dar uma dica. Esse tipo de exercício, se ele der um desenho de um triângulo e aí você começar a ler e começar a entender que parece que tem 2 triângulos, separa. Separa para não dar briga, entendeu? Separa, porque senão os nossos olhos podem confundir as informações do desenho. Então, eu fiz um desenho que é do triângulo MP e o ângulo reto, que está indicado lá, e um outro triângulo, que também está desenhado ali, que é o triângulo JP e o ângulo reto, ok? No desenho, ele deu essa altura aqui, esse cateto, que é do ângulo reto até o P, é 15 metros nos 2 casos. E aí a gente tem que ver, do J até o ângulo reto, na figura está 20. E do M até o ângulo reto é o 20 mais 16, que dá 36 metros. Ele quer saber a diferença entre MP e JP, ou seja, se eu chamar de Y e chamar de X e chamar de Y, ele quer X menos Y, tá bom? Triângulo retângulo, a gente tem 2 lados, quer encontrar o terceiro lado, vamos fazer o quê?
Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado vai ficar x ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. 36 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E 36 ao quadrado não é 36 vezes 2, 72. É 36 vezes 36, que vai dar 1.296. Mais 15 vezes 15, que dá 225. Quando soma, dá 1.521. E aí, a raiz quadrada de 1.521 dá 39. Ou seja, aqui tinha 39 metros de distância. Agora, para encontrar o y, é outra vez o teorema de Pitágoras. Vai ficar y ao quadrado igual 20 elevado ao quadrado mais 15 ao quadrado. E mais uma vez, hein? Isso não pode errar na prova. 20 ao quadrado não é 20 vezes 2, 40. É 20 vezes 20, que dá 400. Mais 225. Dá 625, raiz quadrada de 625 dá 25, ou seja, aqui tinha 25 metros. Só que ele quer a diferença entre essas duas alturas, então você vai fazer 39 menos 25, que dá 14. E tem essa alternativa? Tem. Para nós é a alternativa A. E assim a gente vai encerrar a resolução da prova para soldado da Polícia Militar no ano de 2014. Eu não sei se você já viu, mas tem várias outras provas da Polícia Militar resolvidas aqui no canal do ano de 2019, 2018, 2017. Então, conteúdo é o que não falta para você se preparar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tão importante quanto fazer tudo isso é compartilhar este vídeo com os seus amigos e amigas que estão precisando de ajuda em matemática. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!